seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade, com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Pode deixar aberto, mas eu queria fazer uma oração antes. Feche seus olhos, mesmo assentados, vamos orar ao Senhor? Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesse momento. Pai, nós oramos para que o Senhor tenha liberdade nessa noite, Deus, de visitar o nosso coração, Pai, de trazer entendimento do Senhor e da sua palavra para as nossas vidas. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor tenha liberdade. Pai, nós edificamos aqui, erguemos aqui um altar de adoração ao Senhor. Pai, que tudo que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor penetre no mais profundo do nosso coração, Jesus, e comece, Deus, a esquadrinhar, a mudar, a transformar. Pai, nos alinhe com o Senhor e com a sua palavra soberana. Deus, que o seu Espírito Santo, Jesus, tenha livre acesso a nós. Pai, nós te pedimos que escamas caiam dos olhos nessa noite. Pai, que todos os ouvidos tampados para ouvir a sua voz, que sejam destampados nessa noite. Pai, que todo coração endurecido, Deus, que a sua palavra, Deus, Pai, que é como um martelo, Deus, Pai, que esmiuça a penha, possa quebrando corações aqui nessa noite. Pai, se entrou corações aqui angustiados, Pai, sem nenhum propósito, Deus, que nessa noite o Senhor esteja mudando e transformando a realidade. Santo Espírito de Deus, nós erguemos aqui um altar de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e oramos que nessa noite vidas serão transformadas pelo poder da sua palavra, vidas sairão daqui, Deus, confrontadas pelo poder da sua palavra. Deus, Pai, que nessa noite o Senhor Jesus tenha liberdade e livre acesso a nós. Pai, nós te pedimos, Jesus, tenha liberdade para a glória do teu santo e poderoso nome, Deus. Amém, Senhor Deus, e amém, Pai. Amém, meus queridos? Então eu fui no Legendários, eu não posso falar muito por causa do tempo, mas está todo mundo me perguntando o que é isso. E como que foi lá a experiência Legendários? Todo mundo quer saber de alguma maneira. O Lelei está atrás de mim o tempo inteiro para eu gritar assim, Arru. Todo momento que ele me vê, ele fala assim, grita Arru, pastor. Eu não vou gritar Arru. Mas o pessoal quer saber, foi uma experiência muito boa, a minha estadia no Legendário nesse período. Então assim, eu fui com muito preconceito, quando eu fui para o Legendário, muito preconceito mesmo, preconceito teológico, preconceito de imaginar, e tenho plena convicção disso, que o Evangelho é o suficiente para qualquer coisa. Irmãos, nada substitui o Evangelho. Nada substitui o Evangelho. Então eu creio poderosamente que o Evangelho basta para qualquer situação. Então quando eu fui para o Legendários, eu fui com muito preconceito mesmo. Então eu subi para o Legendários assim, doido querendo descer. Mas como eu ganhei, e eu estava no hospital no momento de vulnerabilidade, com a minha menina lá, aí um rapaz que é médico falou comigo assim, não, Diego, você for no Legendários, eu pago para você. Eu naquele momento de empolgação, falei assim, eu vou. Mas quando eu cheguei em casa, o coração apertado, assim, gente, que besteira que eu fiz, viu? Aí não tinha vaga, aí depois apareceu a vaga, e acabou que eu fui. E Deus, quando eu estava subindo a montanha, que eles falam, né? Quando eu estava subindo a montanha lá, então Deus começou a ministrar no meu coração, revoltado desde o primeiro dia. Então eu estava extremamente revoltado, nervoso, bravo, e fiz confusão, entendeu, irmãos? Eu sei que eu não pareço. Eu sei que eu pareço a pessoa mais calma do mundo, mas eu sou nervoso, mas eu sou bravo. E eu comecei a fazer um monte de coisa lá, um monte de montinho, né, que eles falam, rebelião, pequenas rebeliões, coisas poucas assim. Só que até então eu estava vivendo aquele momento lá como se fosse assim, gente, não precisa de eu estar aqui em nenhum momento. Até que o Espírito Santo do Senhor começou a mover meu coração e a falar comigo. Então Deus começou a quebrar a minha soberba. Deus fez com que eu pudesse compreender algumas coisas. E Deus foi trabalhando em mim coisas importantes que às vezes eu não estava nem percebendo. Que a ministração é sobre família naquele processo todo. Então é sobre estabelecer um relacionamento familiar. Eu tenho um sobrinho, todo mundo conhece ele, o Davi, daqui da igreja. Então o Davi, eu tenho a igreja inteira tomar conta, ele ficava de lado. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre o cuidado com o Davi, sobre o cuidado com a minha casa, sobre a ideia de ministrar com o Davi, não perder ele para o diabo de maneira nenhuma, não perder ele para o mundão.
E esse processo lá em cima, Deus começou a trabalhar, e a coisa que Deus mais trabalhou no meu coração foi a soberba e o orgulho. Deus começou a jogar por terra toda a soberba e todo o orgulho, porque todo passo que eu estava dando lá é com muita soberba, como se eu não precisasse de nada que estava acontecendo lá. Querido, a Bíblia fala que Deus, ele joga por terra o soberbo, ele abate o soberbo, e nesse processo todo o Senhor Jesus quebrou meu coração, nesse processo de soberba igual eu estava. Então, uma pergunta para algumas pessoas que estão indo, mas uma pergunta que todo mundo faz, é tão bom mesmo, assim, é como se tivesse encontrar com Deus lá em cima? É maravilhoso, vocês vão sofrer demais, mas é bom, pode ir que você não vai se arrepender. Agora, isso substitui o Evangelho? Nada substitui o Evangelho. Querido, nada que acontece lá em cima não pode acontecer aqui embaixo, se você abrir seu coração. Eu entendo que Deus quebrou minha soberba teológica, que eu imaginava e coloquei tudo num crivo teológico, de imaginar que aquilo tudo precisava ser encaixado na teologia e que nada fazia efeito. Eu imaginava, assim, gente, é muito caro, você vai pagar R$1.400? É uma fortuna de valor, é muito caro. Mas quando você chega lá, você vê que tudo faz um pouco de sentido, e o Espírito Santo do Senhor moveu meu coração naqueles dias lá em cima. Então foi um momento muito especial para mim, muito especial mesmo. Aí a galera fala assim: pastor, e agora? Você vai colocar uma bandeira legendários na igreja, porque todo mundo vá? De maneira nenhuma. Essa igreja nunca terá uma bandeira de legendários, do metanoia, negócio de metanoia, até sentadinha alinhada ali, de metanoia. E nós não somos uma igreja voltada para trabalhos assim. Quem quiser participar, participa normalmente, vai, que Deus abençoe. Eu acho que tudo que vier para trazer crescimento é maravilhoso, como trouxe na minha vida. Como trouxe na minha vida. Mas nós não teremos uma bandeira, não estarei aqui de fardo legendários, com um número, gritando na rua. Isso nem combina comigo. Já pensou gritar a rua para essa igreja fora aí? Não vou aguentar de zoação. E quem está indo agora não vem de farda não, viu? Tem um monte de legendário aqui, meus irmãos, agora eles estão infiltrados por aí. Eles estão infiltrados por aí. Mas quem quiser ir, querido, tenha liberdade, é muito bom. Deus falou muito comigo e moveu meu coração, quebrou a soberba, me fez olhar para mais dentro da minha casa, com mais amor e menos ativismo, assim, menos envolvimento até com a igreja mesmo, que a gente dedica demais à igreja, acaba esquecendo um pouco da casa, da família, dos filhos. Então Deus começou a mover meu coração nesse período. Então, assim, Deus tem me mudado e me moldado nesse período. Ainda estou digerindo um pouco as coisas, mas eu confesso que foi muito além da expectativa que eu tinha, muito além da expectativa que eu tinha, muito além, não tem como nem falar. Eu não posso falar demais, porque eu falo muito, aí eu vou e conto as coisas, entendeu? Eu não posso contar as coisas. O pessoal fala assim: é uma seita, porque você não pode contar, mas é assim, se eu contar, ninguém vai. Então vocês têm que ir desfrutar. Como é que é? Siga a lista e desfrute o caminho. Siga a lista, desfrute o caminho, é maravilhoso. Quando chegar lá, vocês vão entender, viu? Que Deus abençoe vocês. E para mim foi um momento muito especial. Abre comigo a palavra no livro de Filipenses, no capítulo 2. Deixa eu só ver aqui. Filipenses no capítulo 2. Esse negócio não funciona comigo de jeito nenhum. Vai dar. Nós estamos em uma série de ministrações sobre hábitos da felicidade. Hoje é o encerramento dessa ministração. Nós começamos lá atrás, comigo falando sobre agradecimento, foi o primeiro ponto. No segundo, a Letícia ministrou sobre confiar em Deus, desenvolver o hábito da confiança em Deus para viver em felicidade. No terceiro ponto, Samuel ministrou sobre humildade e serviço. Na semana anterior, aí o pastor Fernando veio, que é missionário, e ministrou, e hoje eu vou encerrar essa série de pregações falando sobre o hábito de crescer, para encerrar. Então, hoje a ministração é sobre crescer, e a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo, de número 12, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas, deixa eu ver se está certo, não, versículo, o meu texto aqui está errado, no versículo 12, perdão, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência,
ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Assim como, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Essa é a minha versão NVI, essa versão aqui da Nova Almeida Corrigida diz assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Às vezes nós pegamos esse texto bíblico e pensamos que a salvação, a salvação, ela precisa ser trabalhada, que às vezes dá essa ideia. O texto diz que a gente precisa trabalhar com afinco a nossa salvação, mas se nós pensarmos nisso, nós começamos a imaginar que a salvação ela é de graça. A salvação ela é de graça, mas precisamos saber algumas coisas. A primeira delas, a respeito da salvação, presta atenção em mim aqui, é que nós fomos salvos da condenação do pecado pela justificação. Então o que a justificação faz? Ela nos salva da condenação do pecado. No momento que eu me converto, naquele exato momento, eu começo a ser justificado do pecado, e depois que eu me converto, eu começo um processo de santificação, e na santificação é assim, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, ou seja, o pecado passa a perder o poder sobre as nossas vidas. Eu me converto, e logo depois do processo de santificação, eu vou perder, o pecado não tem mais poder na minha vida, amém? Então, aquela ideia de conversão, de quando nós nos convertemos e que nós continuamos da mesma maneira, isso não existe, porque a conversão me leva ao segundo estágio. Eu começo a buscar um processo de santificação contínuo, e isso começa a me mudar, a me transformar. Então, eu começo a passar por um processo de transformação que não para. A salvação também engloba o processo de glorificação, ou seja, na justificação, eu sou justificado do meu pecado. Na santificação, o pecado já começa a não ter mais poder sobre a minha vida. Agora, na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Um dia nós estaremos na glória com o Senhor, e lá não há mais influência pecaminosa, lá não há mais nenhum poder do pecado sobre as nossas vidas. Ou seja, nós estamos aqui caminhando até chegarmos num momento profundo em que o Espírito Santo do Senhor nos levará para estar na glória com o Senhor. Aí eu fiz aqui até um trilhozinho para vocês decorarem, que em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados do nosso pecado, amém? E logo depois nós começamos um processo. A santificação ela é um processo. Ninguém muda de vida num estalo, sabe, irmãos? Às vezes a gente imagina que as pessoas vão chegar aqui na igreja, vão se converter e vão ser outra pessoa num estalo, como se fosse um gênio da lâmpada. Isso não é verdade. Quando nós nos convertemos, nós começamos um processo de santificação. Eu até coloquei o emojizinho lá em cima, que é aquele emojizinho do high five, que é só um toquezinho de mão. Ele não é uma oração, mas como todo mundo comanda ele como se fosse uma oração, eu coloquei ele aqui como se fosse uma oração. Então a gente começa esse processo de ter a vida transformada. Acabei com vocês, né? Porque todo mundo manda aquele como se fosse oração, não manda? Eu também. Mas ele é só um toquinho de mão, viu? Saber das coisas às vezes é ruim, né? E logo depois começa o processo de glorificação, que nós estaremos com o Senhor um dia na glória. Um dia estaremos com o Senhor. Agora, o que é que o apóstolo Paulo quer nos dizer sobre trabalhar com afinco a nossa salvação? Porque quem nos dá a salvação é Cristo, mas o apóstolo Paulo começa a nos dizer que trabalhar afinco com a nossa salvação, a palavra trabalhem ali é kartegazomai, e ela tem um significado poderoso no original, e nem estou falando isso para mostrar que eu sei grego, viu? É só para explicar mesmo. Então, essa palavra aqui, ela vem para nós como se fosse em forma plena, ela vem para nós, ela tem a ideia aqui de forma plena, completa e perfeita. Ela quer dizer que a gente precisa começar as coisas e terminar. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a gente precisa nos converter,
encontrar com o Senhor, e é só o começo do meu encontro com o Senhor. Eu preciso começar na justificação, eu preciso continuar na santificação, e eu preciso terminar isso na glorificação. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que esse caminhar é contínuo. Eu preciso começar as coisas e terminar, eu preciso iniciar o meu processo de salvação e trabalhar com afinco, até chegar na glória do Senhor, estar com o Senhor em santificação. Vocês estão comigo? O William Barclay diz o seguinte: não fiquem na metade do caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial. Continue até que a obra de salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva. O que ele quer dizer? É que a gente precisa sair de uma vida cristã medíocre. De uma vida cristã muito mediana. O que o William Barclay quer dizer é que a gente precisa sair do estágio de estagnação e começar a viver uma vida cristã profunda em Deus. Não é chegar em um momento de conversão e parar na metade do caminho, é continuar a caminhar, é continuar a se aprofundar, é continuar conhecendo a Deus. É saber que o Senhor não traçou para nós um projeto de continuarmos com a vida cristã medíocre ou mediana. Precisamos continuar a crescer. Agora, para crescer, eu preciso todos os dias fazer algumas coisas. Eu até frisei o todos os dias. Porque para crescer eu preciso fazer algumas coisas todos os dias. E a primeira delas é depender da graça de Deus. Irmãos, para crescer eu preciso todos os dias depender da graça de Deus. Em Filipenses 3, versículo 3, a parte B diz: alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança no nosso esforço humano. Eu frisei aqui embaixo a ideia do esforço humano, porque aqui começa a cair por terra toda a ideia de coach, que você pode, que você consegue, é só você mentalizar que as coisas vão começar a dar certo. O que o apóstolo Paulo começa a nos dizer é que esse esforço humano para que a vida espiritual comece a se alavancar, isso não existe. A ideia que os coaches cristãos começam a declarar agora é que se eu começar a fechar meus olhos e começar a mentalizar que as coisas irão dar certo, que eu vou superar, que as coisas vão caminhar e tudo vai acontecer exatamente de maneira maravilhosa, isso não é verdade. Nós não podemos pôr a nossa confiança em esforço humano nenhum. Muito obrigado, Andrews. Agora, antes, Cristo Jesus fez por nós. Querido, não é no esforço humano, mas é no que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não é no esforço, no trabalho com afinco com os nossos braços, mas é o entendimento de que Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário. É depender totalmente do que Jesus já fez. Depender da graça de Deus. Existe um inimigo que é o legalismo. O legalismo é um grande inimigo para quem depende da graça de Deus. Porque as pessoas começam a imaginar que algumas coisas me levam a aproximar de Deus muito mais que Jesus. É um combo. A religião nos diz como a religião funciona. Se eu obedecer a Deus, então Deus vai me amar e me aceitar. A religião nos ensina que Deus vai me amar demais se eu obedecer a Ele nos mínimos detalhes.
que Deus vai me amar demais se eu usar só calça, que Deus vai me amar demais se eu não cortar meu cabelo, que Deus vai me amar demais, ou muito mais se eu der o maior dízimo e a maior oferta, que Deus vai me amar demais se eu for bonzinho e devolver ou dar esmola. A religião nos ensina que Deus me ama com uma condição. Agora, o Evangelho é completamente diferente, porque o Evangelho funciona, sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer. Jesus morreu por nós, irmãos, sem imaginar que nós poderíamos dar nada para Ele em troca. Irmão, Jesus nos ama de maneira incondicional, não importa quem você é, não importa o seu passado, não importa as coisas que você fez, o que importa é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. Amado, Ele não estava medindo se nós éramos bonzinhos, se nós daríamos oferta, se nós seríamos dizimistas, se nós andaríamos de calça ou de saia. Jesus morreu por nós e Ele nos ama incondicionalmente, Ele continua nos amando, Ele nos ama e se revela a nós. Esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus, e isso basta para nós. O apóstolo Paulo continua nos dizendo, não quanto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ele não estava mais contando com a justiça dele, ele não estava mais preocupado com a história dele, aonde ele tinha sido criado, ou com a formação que ele tinha. A justiça para o apóstolo Paulo, a justiça própria dele não era nada. Quantas pessoas estão vivendo e caminhando com justiça própria, imaginando ser alguma coisa? Mas Paulo deixa muito claro nesse mesmo texto, que não é com a justiça própria, é com base na fé, que Deus nos declara justos. É com base na fé que nós somos justificados no poder de Deus. Tem que passar aqui, ó. Vocês estão comigo? Ele continua dizendo, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Queridos, o Espírito Santo do Senhor está agindo em nós, e a palavra agir ali é dar poder, é energizar, é ser submetido a um derramamento de unção do Espírito Santo de Deus dentro de nós, e o Senhor começa a agir em nós, e a ação do Senhor em nós é para nos dar o poder de realizar aquilo que Ele quer, e não a nossa própria vontade. É realizar aquilo que o Senhor quer para a glória e honra do santo e poderoso nome dEle. O apóstolo Paulo continua dizendo, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Irmãos, depender da graça de Deus é saber que o Senhor começou a boa obra em nós e Ele irá completá-la. Ele irá completar a boa obra dele em nós. Nós precisamos, para continuar a crescer, lembrar o que realmente importa. Lembrar o que realmente importa.
E o texto bíblico diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Irmãos, o que o apóstolo Paulo começa a dizer e a comparar, ele compara todas as coisas a lixo. E a palavra lixo ali é como se fosse estrume. Ele começa a comparar todas as coisas que nós almejamos com um olhar terreno, com um olhar humano. Ele começa a deixar claro que tudo isso é lixo, e ele começa a ter um único foco, a se preocupar simplesmente com uma única coisa, com a manifestação do poder de Deus, com Cristo. Cristo começa a ser para o apóstolo Paulo muito mais importante. E não é qualquer pessoa que está falando, é o próprio Paulo. Paulo era um doutor da lei. Paulo era alguém ensinado diante de um grande mestre, que era Gamaliel. Paulo era um sabedor da lei, um cara respeitado em Israel, alguém que tinha a pompa de ser romano, alguém reconhecido em todo Israel com o nível de conhecimento que ele tinha. Era alguém famoso. Paulo era alguém com muitos seguidores no Instagram. Pra vocês entenderem. Mas o apóstolo Paulo começa a deixar muito claro o que realmente importa. O que realmente importa não são os títulos, o que realmente importa não é a conta bancária, o que realmente importa não é a quantidade de coisas que você tem e adquire, o que realmente importa é Cristo, é fazer tudo para a glória de Cristo, exaltar o nome de Cristo, é glorificar o nome de Cristo. O que realmente importa é saber que Jesus tem muito mais valor que qualquer coisa que nós almejamos. Isso tem um inimigo, que é a cultura contemporânea. Que a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura que prega que quanto mais eu tenho, melhor. É a cultura que nos ensina que eu preciso comprar um carro e postar ele no Instagram. É a cultura que nos ensina que eu preciso vender curso para ficar rico. A cultura contemporânea começa a penetrar no nosso coração e daqui a pouco nós nem percebemos. E nós começamos a valorizar um monte de outras coisas e deixamos de lado o essencial. Talvez a coisa mais importante que eu fui ministrado lá na montanha, como diz aí os legendários, foi realmente valorizar aquilo que realmente importa. Que às vezes nós começamos a iludir, e eu falo de todo o meu coração, que às vezes a gente acha a igreja legal, bonita, e o coração da gente começa assim, envaidecer, e a gente acaba fugindo de propósito. Às vezes fala assim: gente, eu não vou chamar ninguém para vir dentro dessa igreja aqui, porque já está muito cheio, irmãos. Não, esse não é o propósito de Deus para nós. A gente precisa continuar ganhando vidas, amado. Nós investimos rios de dinheiro aqui, não é só para ficar bonito, para você ter conforto. Nós viemos para cá para caber mais pessoas, para que mais vidas se rendam ao Senhor, tenham a vida transformada. Amado, nós não estamos atrás de conforto, mas sim do poder de Deus, mas sim de valorizar o que realmente importa, vida se rendendo aos pés do Cordeiro. O Senhor nos chamou para isso, precisamos lembrar constantemente disso. A cultura contemporânea não pode nos abraçar. Estão comigo? C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Não estou dizendo que você não precisa almejar coisas melhores. Mas nada disso pode ser mais importante para você do que Jesus, do que Cristo, do que agradar o Senhor Jesus, do que ter uma vida de relacionamentos profundos com o Senhor Jesus.
Meu padrasto, há anos atrás, ele é crente, ele ama carro, agora um pouco menos. Mas eu brincava com ele o seguinte, que o carro para ele é como se fosse um pequeno Deus. Ele ilustrava ele todos os dias da semana. E quando minha mãe começou a dirigir, ele falou que comprou um Fusquinha. E deixou o Fusquinha para ela nem passar perto do carro dele. E aquilo tornou-se para ele um grande ídolo. Ele era apaixonado com o carro. E quando a minha mãe melhorou e queria dirigir o carro, ele comprou um Escort. Ele falou assim, não, agora eu vou andar nesse Escortinho aqui. Tudo para preservar o bezerrinho de ouro dele. Quantas pessoas estão valorizando aquilo que não é eterno, que é passageiro, perdendo a vida, se entregando e abandonando a família, a casa, abandonando todo mundo e se perdendo nesse processo e deixando Cristo de lado. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Em que você tem investido? Para continuar a crescer, nós precisamos conhecer melhor a Jesus. Conhecer melhor a Jesus. O texto bíblico nos diz: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Primeiro ponto que o apóstolo Paulo, ele fala que ele quer conhecer a Cristo. Queridos, conhecer a Jesus a cada dia mais e mais e mais, precisa queimar no nosso coração. A gente precisa ter um desejo de conhecer a Jesus muito mais do que eu conheço. Irmãos, quem está falando é Paulo, que escreveu várias epístolas, alguém que é reconhecido talvez como o cara que pegou o evangelho e deixou claro para nós, alguém que fez várias viagens missionárias, que evangelizou a Ásia, que foi uma grande referência para os apóstolos, alguém que foi pregar o evangelho com muita autoridade. O que Paulo está dizendo com os irmãos de Filipenses, Paulo estava preso, mas ele está dizendo: eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a Cristo a cada dia mais e mais e mais. Alguém que viu cadeias abrirem, alguém que viu milagres acontecendo, alguém que viu vida sendo transformada. Esse homem preso declara para os irmãos de Filipenses: eu preciso conhecer a Cristo. E não só conhecer, mas eu preciso experimentar de Jesus. Eu preciso experimentar de Jesus. Querido, nós não conheceremos Jesus se nós não dedicarmos a nossa vida, irmãos, ao Senhor. Nós temos um grande inimigo, que é uma vida ocupada. As pessoas estão sempre ocupadas por um monte de coisa. Elas estão ocupadas para ir numa célula, elas estão ocupadas demais para vir na oração de quinta-feira, elas estão ocupadas demais para fazer uma vida devocional, elas estão ocupadas demais para orar na sua casa, elas estão sempre ocupadas, e acabam não conhecendo e nem experimentando do Senhor. Vocês estão comigo? As pessoas começam a se ocupar, e o essencial começa a ficar para trás, e elas começam a se perder. E quando se fala de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de conhecer a Cristo, de se dedicar uma vida a Jesus, eu estou ocupado demais, eu não consigo. É triste, mas é uma realidade. A vida ocupada começa a nos levar
a vivermos uma vida distante do Senhor. Uma vida sem conhecer o Senhor. Sem experimentar de Jesus. Eu confesso que eu imagino que várias pessoas se convertem e não conhecem e nem experimentam de Jesus na sua totalidade, porque as coisas deste mundo começam a ser muito mais importantes do que aquilo que realmente importa. Fazer um monte de coisa começa a ser mais importante do que realmente importa. Estou com meninas, né, com 2 gêmeas, até gritando aí, ó, uma delas. É minha, viu? Fiquem em paz. Que quando a Elisa estava era assim também. Daqui a pouco elas estão engateando aqui, ó. E chamando papai, papai. Aí a chapa esquenta. Só que nesse processo, você começa a perder algumas coisas. Você não dorme à noite direito. Quem tem filho aqui sabe, né? Então nós não dormimos à noite direito. Então lá em casa é assim, é 2. Então quando uma acorda, e nós temos que orar para o outro não acordar. Mas é difícil acontecer. Então quando uma acorda, a outra sempre acorda para a glória de Deus. Então você está sempre cansado, 24 horas cansado. Então tem noite igual eu dormi em casa e a Letícia dormiu lá na minha sogra. Então essa noite dizem que elas acordaram de 30 em 30 minutos. Terrível, né? Você imagina o que é 2, então ninguém dormiu lá essa noite. Para a glória de Deus, eu estava em casa com meus olhos fechados, dormindo. Estou bem hoje aqui. Muito obrigado, viu, minha sogra? Sogra é para essas coisas, né? Sogra é uma benção nessa hora. A minha é uma benção. Só que o cansaço começa a influenciar até na nossa vida com Deus. A gente começa a dar desculpa, não, Deus, eu estou cansado demais, não tem como eu separar um período para orar, para buscar a Deus, até que o Espírito Santo de Deus vem com uma facada no coração e fala assim, a vida com o Senhor é uma prioridade. Queridos, a vida ocupada não pode nos levar para andarmos distantes do Senhor. Paulo nos diz, no versículo 16 do capítulo 2 de Filipenses, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. É se apegar em Jesus e saber que nós não temos plano B, irmãos. Jesus é para nós suficiente, é dele que vem vida, é dele que derrama vida, unção nova. Amado, nada é mais importante do que conhecer e experimentar de Jesus. Nada é mais importante, arrumar um namorado não é importante, casar não é mais importante, ter uma vida financeira estável não é mais importante, experimentar de Jesus, conhecer Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. É muito mais importante. Para continuar a crescer, eu preciso reavaliar aonde eu preciso crescer. E o apóstolo Paulo nos diz isso. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Irmãos, parece que Paulo está até brincando, mas Paulo, irmãos, está olhando para ele mesmo e está dizendo, eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Ele está dizendo, eu preciso continuar em um processo contínuo de crescimento. Tem pessoas que chegam ao nível que imagina que já venceu, que já bateu a meta, que já se converteu, que não precisa fazer mais nada. Meu querido, você precisa de um exemplo além de Jesus. O apóstolo Paulo, ele continuou prosseguindo, buscando crescimento. Querido, só estar na igreja não basta, só frequentar a igreja não basta. Precisamos buscar constantemente a perfeição, ou ir nos aperfeiçoando no nosso relacionamento contínuo com o Senhor.
Mas às vezes o orgulho nos domina. Algumas pessoas imaginam que elas são tão boas, tão crentes, elas já chegaram num nível tão grandioso com Jesus, que não precisa de mais nada. O Samuel pregou aqui, eu não estava, porque eu estava na montanha. Mas o Samuel prega muito bem, não é? Ele prega bem demais. E um dia, aqui na igreja, tinha uma família. Essa família foi embora, foi a família toda embora, eu não mandei embora. Só para vocês entenderem, mas a família toda foi embora. Mas tinha um rapaz lá que ele tinha 40 anos de crente. E ele me chamou na casa dele para tomar um café. Ele armou para mim. Ele fez uma armadilha para mim. E eu fui tomar um café da tarde, todo animado. Aí cheguei lá para tomar um café, ele sentou na mesa, botou o café. E nós fomos comendo, batendo o papo, e falou assim: pastor, eu tenho 40 anos de crente. 40 anos de crente. Como que eu vou ser ministrado por um menino? Logo na outra semana. O que esse menino vai me ensinar, vai aprender? Com o que eu vou aprender com ele? Mas eu confesso, que eu falei assim, eu não estava entendendo, para falar a verdade. Eu até achei que era zoação no início. Você deve estar brincando, só pode. Ninguém tem coragem de falar uma coisa dessa, assim, tão clara desse jeito. E ele falou comigo assim: não, pastor, eu estou indo para lá, e eu preciso que o senhor me dê algumas garantias. Eu assim, que garantias, irmão? Eu sentado na mesa lá, até gaguejando. Não, eu preciso ministrar, eu preciso ensinar, eu tenho uma bagagem muito grande. Eu fui diretor da escola bíblica por um longo período. Eu sei, eu estudo, como que esse menino vai me ensinar? Respirei fundo. O Alexandre até ri. O Alexandre fala que eu sou sincericídio, né? Que às vezes eu sou muito sincero ao extremo. Respirei fundo. Não falei nada nesse dia com esse irmão. Fui para casa. E meu coração começou a doer o tempo inteiro. Assim, gente, eu não posso aceitar isso. Não é possível. Como que eu sinto? Eu estou até bobo. Como é que eu sinto lá e escuto isso tudo, não falo nada? Não dormi de noite, outro dia eu fui lá. Aí já fui pronto. Já saí de casa pronto. Cheguei lá e falei assim: vamos sentar, nós conversar. Falei assim: meu irmão, preciso te falar algumas coisas. Eu não fui sincero com o senhor ontem, eu pequei contra o senhor, mas o senhor precisa saber que o senhor precisa permitir que o orgulho quebre o seu coração, com que o Senhor quebre o seu coração, com que o Espírito Santo do Senhor venha sobre você, para que você possa entender que Jesus quer que você cresça e amadureça. E preciso te dar uma garantia: a nossa igreja nunca vai casar com o Senhor precisa casar com essa igreja. O Senhor precisa casar com essa igreja. Eu falei com ele: eu não faço nenhuma promessa para o Senhor não vai ministrar na igreja como o Senhor está almejando, porque o Senhor precisa aprender, sentar e aprender, e a viver para ser igreja de verdade conosco. Sai de lá com a alma lavada, sensação de dever cumprido. Mas o que esse irmão tinha no coração dele? O orgulho dele foi tão grande, que ele não conseguiu ser ministrado pelo Senhor, porque ele imaginava que ele tinha muito mais para ensinar do que para aprender. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está declarando é: eu fui doutor da lei, eu sou doutor da lei, eu sei muito bem a lei, eu sou alguém muito respeitado, tanto pelos cristãos, como por todos os judeus e mestres judeus, mas eu entendo de uma coisa: eu preciso prosseguir para o alvo, eu preciso prosseguir em busca da perfeição, eu preciso aprender a cada dia mais e mais e mais, eu preciso continuar a crescer, eu preciso ser ensinado e viver um processo contínuo de amadurecimento. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 13, no versículo 5 nos diz: examinem a si mesmos
mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa analisar a nossa vida, olhar para dentro de nós constantemente e ver se nós realmente estamos crescendo e desenvolvendo, se tem áreas dentro de nós que precisam ser reavaliadas. O Salmo 139 nos diz: examine, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Querido, nós precisamos nos examinar constantemente, reconhecer as áreas que precisam ser transformadas dentro de nós. Não permitir com que o orgulho nos domine. A Bíblia deixa claro para nós que Deus abate o soberbo. Pessoas orgulhosas são envolvidas, amado, naquilo que eles acham que não precisam de ninguém. Mas o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus examina o nosso coração e nos conhece. Ele esquadrinha e Ele nos quebra. Nós não podemos ser dominados pelo orgulho. Precisamos permitir que o Senhor esquadrie o nosso coração. Vocês estão comigo? Para continuar a crescer, eu preciso deixar o passado para trás e focar no futuro. Eu até grifei no versículo 13 do capítulo 3. Paulo diz assim: concentro todos os meus esforços nisto. Eu concentro todos os meus esforços nisso. Em que? Os esforços de Paulo estão concentrados, esquecendo-me do passado. Paulo está se esforçando constantemente para esquecer do passado. Ele está se esforçando, e o esforço do apóstolo Paulo é para abandonar, querido, abandonar algumas coisas e alguns inimigos que começam a nos atrapalhar a viver uma vida no futuro. E o primeiro inimigo é a mágoa. Algumas pessoas carregam mágoas, amado, carregam mágoas por anos. A mágoa começa a fazer parte dela. E essas mágoas começam a criar raiz no coração. E elas não querem perdoar. Elas estão agarradas à mágoa acima de tudo. A mágoa é um grande inimigo para quem quer abandonar o passado. Quantas pessoas carregam mágoas de ter sido abusadas, carregam mágoas de algum parente, de pai, de mãe, de algum irmão, e começam a carregar mágoas e mágoas e mágoas, e não querem romper com essas mágoas. Alguns carregam a culpa de ter errado de alguma maneira, e aquela culpa continua a vida toda. A culpa torna-se um grande fardo na vida das pessoas. E elas se sentem culpadas mesmo depois de terem sido perdoadas pelo Senhor. Algumas pessoas continuam pensando nos fracassos. E o fracasso começa a caminhar e não consegue abandonar de jeito nenhum. A pessoa começa só a pensar que fracassou, e não consegue romper com isso.
Outras estão sempre preocupadas com a nostalgia. Algumas falam assim, nossa, a igreja há tempos atrás era maravilhosa. Nossa, a igreja quando eu era pequenininha era bom demais. Quando eu era jovem era uma maravilha. As pessoas começam a pensar simplesmente a nostalgia e começam a viver o passado e esquecem de viver o presente. Algumas estão apegadas à tradição e começam a imaginar, não, igreja não pode ter luz, igreja não pode ter nada disso aí, porque lá atrás era que é muito bom e acaba se esquecendo de viver o presente. Algumas pessoas começam a pensar na tradição e começam a imaginar que o passado era melhor do que o presente e era muito melhor do que o futuro e começam a ficar presas e não conseguem crescer. Vocês estão comigo? Mas tem um texto bíblico que eu amo, que diz assim, em Isaías 43, versículo 19 e 20. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. É um texto maravilhoso em Isaías. Eu preguei esse texto aqui na virada do ano. Quem estava aqui lembra? Meu querido, nós precisamos abrir o nosso coração para vivermos um novo ciclo em Deus. O propósito de Deus é que a gente continue a crescer, continue a crescer, continue a crescer e a buscar a face dEle. Continue a se relacionar com Ele, a nos entregar totalmente a Ele. E o Senhor está dizendo, em Isaías 43, estou prestes a realizar algo novo. Meu querido, permitam que o Senhor quebre o seu coração nessa noite, e que o Espírito te visite e traga um despertamento para experimentarmos algo novo em Deus, para vivermos uma nova estação em Deus. Para sair de uma vida medíocre ou mediana de relacionamento com Deus e começar um processo de crescimento contínuo. O Senhor tem para nós uma vida em abundância, meu querido. E nós precisamos falar, Senhor, eu quero continuar a crescer com o Senhor, em graça, em conhecimento, em entrega. Querido, um dia nós estaremos com Cristo na eternidade. Isso aqui tudo é passageiro, amado. Um dia estaremos diante do Cordeiro, amado. E o apóstolo Paulo está nos dizendo que o alvo que ele persegue, ou que ele está atrás, é chegar diante do Senhor e receber do Senhor uma coroa incorruptível. Amado, o Senhor está prestes a fazer algo novo na nossa vida. Precisamos abrir o nosso coração para praticar esses hábitos de crescimento. Fique de pé no seu lugar. Meu irmão, o Senhor quer que possamos desenvolver hábitos da felicidade. O Senhor quer que a gratidão esteja cravada no nosso coração todos os dias. O Senhor quer que a gente confie nele, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio à escassez. Precisamos confiar no Senhor. Meu irmão, o Senhor nos chama a servi-lo e a entregar nossa vida aos pés dele com muita humildade. Meu irmão, e o Senhor tem muito mais para nós, muito mais do que um culto, muito mais do que uma ida em uma célula durante a semana. O Senhor quer que a gente tenha a busca e a entrega a Ele como um estilo de vida. O Senhor quer que a gente cresça e amadureça para a glória do Senhor. O Senhor quer que a gente vença essa vida mediana espiritual
e que possamos nos aprofundar com o Senhor. Eu sei que vários de nós aqui, o Espírito Santo do Senhor está examinando o nosso coração nessa noite. Feche seus olhos e fale: Jesus, examina o meu coração. É o momento em que nós temos de falar: Jesus, eu quero continuar crescendo com o Senhor. Talvez a sua vida espiritual estagnou até hoje. Talvez aonde você está, você imagina que está muito bom, que não precisa de mais nada. Mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor está confrontando o nosso coração. Querido, é noite de falarmos: Espírito Santo, esquadrinhe o meu coração, esquadrinhe a minha vida nessa noite. Vê se há em mim algum caminho mau. Talvez você parou na caminhada por frustrações, por decepções, que igrejas, com líderes, com pastores, mas entenda que quem morreu por nós é Cristo Jesus, e que o alvo que nós almejamos é glorificá-lo, exaltar o Senhor, é fazer o nome dele conhecido acima de todo nome. O Senhor está prestes a fazer algo novo. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Uma igreja apaixonada por Cristo, com transformação contagiante. Isso porque cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Se você quer ouvir mais podcasts como esse, siga o nosso perfil aqui no Spotify. E se quer nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso perfil lá no Instagram, @ShalomCanaã. Nos vemos na próxima semana.